Olá, galerinha, tudo bom? Eu sou a professora Beatriz Carvalho, professora de História do 7º ano, e hoje nós começamos o nosso terceiro trimestre, aula número 38. Vamos lá? Vem comigo! Como sempre, nós começamos com os objetivos da nossa aula. Identificar elementos da estrutura da sociedade colonial açucareira e conhecer a organização social na época do nosso Brasil colônia. Nós vamos ver o que nós aprendemos na aula passada, o mapa mental. Lembra que a professora trouxe para copiar no caderno? Nunca mais vocês esquecem. Olha que bacana, o mercantilismo, Estado absolutista, as monarquias, a burguesia, os seus meios e seus objetivos. Para não esquecerem, galerinha, ó, é matéria que cai no Enem, que cai no vestibular. Vamos estudar desde já. Olha só. Hoje a professora trouxe uma aula lindíssima para vocês, com várias gravuras e pinturas. Nós vamos trabalhar também com mais um amigo que vocês já conhecem, Jean-Baptiste Debré, né? Olha lá, um artista francês. O que a professora trouxe? Essa obra se chama Retorno de um Proprietário, de 1816-1831. O que ele traz aqui? Professora, por que você trouxe? Nós vamos aprender a ler o que ele quis dizer. Vamos ler a pintura, vamos aprender a escutar o que o artista trouxe através das suas pinceladas, através da indumentária, das roupas, das expressões. Vamos lá? Vamos aprender. Aqui é um senhor de engenho, que nós vamos estudar hoje, sendo carregado pelos seus escravos. Olhe lá, escravos, provavelmente de fora, de campo, porque eles estavam descalços e sem camisas e com roupas bem rudes. Aqui, provavelmente, é uma criança. Olha como ela já está bem mais vestida, a roupa é um pouquinho, com uma cor um pouquinho mais bonita, né? Ela está com guarda-chuva, porque provavelmente é um escravo de dentro, que ficava dentro da casa grande, trabalhando com o seu senhor. E eram assim que eles eram carregados nas ruas na época. Para quê? Para não sujar os seus pés na lama. Vamos lá, aprender sobre a sociedade colonial. Senhores de engenho, o que havia na época, tá, galerinha? Época dos engenhos de cana-de-açúcar, que nós já estudamos na outra aula, é a parte da economia, agora é a parte social. Então, senhores de engenho, comerciantes, lavradores de cana, roceiros, vaqueiros, principalmente no sul do país, trabalhadores assalariados e escravizados. Quem eram os senhores de engenhos? Os homens livres e brancos. Trabalhadores nos canaviais geralmente eram negros escravizados. E haviam outros grupos sociais também, como os artesãos, mestiços e alforriados. Mais tarde, um pouquinho para frente, esses senhores de engenhos e esses comerciantes viraram os barões. Os nossos barões do café, o barão da erva mate aqui do nosso estado e também do sul, também tinha os barões, os charqueadores que trabalhavam com a parte de pecuária e couro no Rio Grande do Sul. Olha lá, mais uma pintura do nosso amigo Debré, um jantar brasileiro. Olha lá, vamos ler? Vamos ver o que o Debré quis dizer sobre essa pintura e sobre a sociedade da época? Olha lá. Nós temos uma família, o senhor e a senhora, claro, né, com seus escravos. Aqui nesse cantinho só aparece o braço, mas tinha um escravo na janela olhando a comida. Esta aqui nesse canto atrás, a senhora, é uma escrava de dentro, como a professora explicou para vocês. Professora, como que você sabe? Ela estava bem vestida, bem penteada e ela tinha joias. Nossa, professora, a escrava tinha joias. Tinha, sabe por quê? Porque era status. Quanto mais bem vestido andava o seu escravo de dentro da sua casa, significava que mais dinheiro você tinha. Ostentação. E olha só, essa senhora, tá vendo as crianças aqui? Ela está dando restos de comida. O que isso significa? Ó, elas estão sem roupas, que para ela eram como se fossem animais de estimação. Eles não tratavam como seres humanos. Que triste, né? Olha lá, como era a estrutura dessa sociedade na época. Claro que a base maior eram os escravizados, mãos e pés do senhor. Eram os escravizados que moviam toda essa economia. 80% do engenho eram escravos. Era ali que saía a economia, era dali que saía o dinheiro para os donos do engenho, para os lavradores e até para os comerciantes,
que também tinham escravos. Os homens livres, colonos, normalmente vindo da Europa, de Portugal, porque eles precisavam de um trabalhador específico, um mestre de cana, um carpinteiro, um ferreiro, que não tinha aqui na colônia, porque aqui, quando chegaram, só tinham os nativos. E lá em cima, né, os aristocratas, que eram os senhores de engenho. Vamos para o nosso quiz? Vamos lá? Com muita calma, hein, galerinha? Quais eram os grupos que formavam a sociedade brasileira na época colonial? Aristocratas, os bandeirantes e os escravizados, os aristocratas, os homens livres e os escravizados, ou os aristocratas, o clero e os servos, ou aristocratas, homens livres e o clero. Então, galerinha, vamos lá rapidinho que a nossa aula agora é mais curtinha, só tem 25 minutos, mas a professora já volta e corrige com vocês. Então, queridos, vamos corrigir? Olhe lá, a B. Dessa vez eu não chamei o papagaio para ajudar, não é verdade? Mas é porque vocês são muito inteligentes e eu tenho certeza que vocês acertaram. Olha só, essa imagem você já conhece, a professora trouxe na outra aula. Os senhores de engenho era o grupo social de maior prestígio na sociedade açucareira. Eram os donos de terras, maquinários e dos trabalhadores escravizados. Olha a imagem, olha como ele está bem vestido. Indumentária, nós temos que aprender a identificar a indumentária também. Olha a casaca, o chicote na mão, a bota muito bem limpa, essa é chamada de bota forte, né? E claro, sempre com o seu cavalo. Olha lá, lavradores de cana. Vamos descobrir quem eles eram. Eram homens livres que possuíam terras onde cultivavam a cana-de-açúcar. Porém, eles dependiam do senhor de engenho, porque eles não tinham os maquinários. Lembra do complexo que era o engenho em si, que tinha toda aquela parte da fornalha, do pulgar, da moenda? Então, esses lavradores de cana não tinham esse maquinário e não tinham dinheiro para ter. Então, o que acontecia? Eles tinham grandes propriedades e grandes plantações. E eles vendiam essa plantação ou levavam para moer nos engenhos e pagavam uma certa quantidade, uma porcentagem para o senhor de engenho. Olha lá, claro que a indumentária dele não é tão rica quanto a do senhor de engenho, mas ele já não estava descalço, né? Olha lá, de couro, de chapéu, né? Ele já era mais apresentável. Os comerciantes, ó, a burguesia.
As maiores fortunas, prestem atenção, as maiores fortunas do Brasil colônia estavam nas mãos dos comerciantes de escravos. Produtos europeus também tinham, os indianos, tecidos, ferramentas, as especiarias, as tão famosas especiarias, né? E alguns produtos locais. Muitos depois compravam terras e se tornaram senhores de engenho ou casavam-se com as filhas dos senhores de engenho. Assim, ascendiam na hierarquia social. Então, assim, apesar deles terem muito dinheiro, socialmente, eles não eram tão bem vistos quanto os senhores de engenho. Então, eles queriam ser senhores de engenho. É aquela ostentação. Então, ou eles compravam terras e montavam o engenho, ou eles casavam com as filhas dos senhores de engenho. Assim, socialmente, eles ascendiam. Mais uma obra, só que dessa não é do Debré, é do Edvard Winden, tá? Mercado de Escravos do Rio de Janeiro. Vamos aprender com ela? Olha lá, o que a professora trouxe aqui? Vamos ler. O senhor de engenho, como que a professora sabe? Olha como ele está bem vestido, de cartola. Uma cartola um pouco diferente, mas é uma indumentária da época. As calças, sapato, ele está verificando a mercadoria que ele vai comprar, porque o escravo era mercadoria, né? Provavelmente esse aqui é o comerciante, ó, ele está negociando com este outro senhor aqui. Quem é? Não, ele não era um senhor de engenho, porque ele não estava tão bem vestido. Era o feitor mor, que era um homem livre, também era o braço direito do senhor de engenho. Ele está negociando o valor dos escravos. Né? Aqui nós temos outros negociantes, ó, outro senhor de engenho aqui olhando, as mulheres aqui em cima, que nós vamos falar delas também, a mulher no Brasil colônia, e olha aqui atrás, lá no fundinho, olha lá, 2 escravos levando o senhor, né? Carregando o senhor nas redes. Então vamos lá, os trabalhadores assalariados, vamos descobrir quem eles eram. Feitor mor, purgador, mestre de açúcar, caldeiro, oficial de açúcar, feitor de campo, aquele que corria atrás dos negros que fugiam, carpinteiros, pedreiros e ferreiros. E os escravizados, grande parte eram africanos ou seus descendentes. 80% deles estavam no trabalho pesado, né? 10% dentro das casas, que eram os escravos de dentro, e 10% na fabricação específica do açúcar. Por exemplo, na época, naquela fase da moenda, que eles moíam a cana-de-açúcar para fazer o caldo, a maioria eram mulheres que eram mais cuidadosas. Vamos para a nossa atividade? Vamos lá? Copie as questões em seu caderno, reflita, vamos pensar e responda. Todo trabalhador de engenho de açúcar era escravo? Será? Todo proprietário de canaviais era senhor de engenho? Será? Mas antes disso, vocês não podem esquecer do nosso Class 1. Entra, faz a atividade, envia para o seu professor só, assim a frequência é computada. E outra coisa, galerinha, professora, não deu tempo, eu quero ver de novo as obras do Debré, eu quero ouvir de novo a sua aula. Lá no Class 1 tem, você pode ver e ouvir quantas vezes você quiser. E se mesmo assim ficar com dúvida, chama o professor, coloca lá no mural, com certeza de pronto ele te responde. A professora já volta e corrige esta atividade com vocês.
Então, meu sétimo ano, vamos lá? Vamos corrigir? A letra A. Não haviam os trabalhadores assalariados, que eram os homens livres. A letra B. Não haviam os lavradores de canos proprietários. Lembra que tinham terras e plantações, mas não tinham maquinário, não tinham engenho. Vamos para mais uma pintura do nosso amigo Debré. Olha lá, um funcionário a passeio com a sua família. Vamos ler? Vamos entender o que ele diz aqui para nós? Olha lá, o senhor, o pai de família, muito bem vestido, olha que roupa bonita, com o seu chicote, sempre com o seu chicote. Aí vinham as filhas, né? Ó, as menores, as maiores, a mãe, e olha lá, ó, todas aqui estão sapatos. Daqui para cá já estão descalças porque eram escravas. Muito bem vestidas, olha, tem um escravo aqui atrás, segurando provavelmente guarda-chuvas, algum aparador, e olha lá, com cartola, né, muito bem vestido, roupas bonitas, né, essa escrava segurando uma criança, provavelmente a filha mais nova, e mais todos descalços. Mas professora, onde eles estavam indo? À missa. Só que era assim, quando eles iam à missa, gente, isso aqui, Debré olhou o que acontecia, então são fatos reais, exatamente acontecia no Brasil colônia dessa época. Então ele ia com uma fila de escravos, até na descrição Debré conta que era uma fila de escravos, quanto mais escravos você tivesse, mais você ostentava. Era a mesma coisa, não, eu vou sair com a minha Ferrari hoje, com a minha caminhonete nova, com a minha Mercedes. Então, eram os escravos, era mercadoria. Eles não consideravam os escravos como pessoas, infelizmente. E outra coisa que nós vamos trabalhar também, quer ver? Olha lá, ó, os escravos de ganho, castigos impostos aos negros. Então, a professora vai explicar um conceito para vocês. Na época, chamavam-se de escravos, que alguns, depois, os descendentes, nasciam já no cativeiro como escravos. Hoje, nós trabalhamos o conceito de escravizados. Por quê? Porque eles foram retirados da sua terra natal. Eles não nasceram escravos. Então, eles foram lá, os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os colonizadores, e retiraram eles da sua terra natal e escravizaram. Então, são os escravizados. Combinado? Então, olha lá, ó. O que nós vamos ler aqui? Escravos de ganho. Por quê, professora? Porque eles vendiam, eles tinham o direito de vender mercadoria, de vender frutas fora, né, do ambiente de trabalho dele, das lavouras ou de dentro das casas grandes. Os mestres, ou melhor, os seus senhores deixavam eles venderem, porém cobravam uma porcentagem, claro, porque assim eles poderiam comprar a sua liberdade, a sua alforria. Como que nós sabemos que eles não são escravos livres alforriados, professora? Olha só, eles tinham era um tipo de umas correntes e uma coleira, né? Olha, uma correia de ferro, e se identificava que eles tinham dono. Tá? E normalmente quem usava essas coleiras, eles eram esses colares de ferro que eles já tinham tentado fugir uma vez. Então era muito mais fácil de pegar o escravo, pode ver que ele tinha uma parte, né, tipo de uns ganchos, e daí os feitores pegavam pelo gancho e puxavam os escravos, era mais fácil de imobilizá-los, né? Aqui nós temos um outro escravo com correntes e um cepo de madeira. É um adolescente. As crianças normalmente, quando poderiam andar assim longe dos seus senhores ou das lavouras, eles andavam com esses cepos e essas correntes, também identificando que eles tinham um dono. E aqui lá no fundinho, olha lá, tem uma escrava, ela não tem corrente, ela não tem colar. Então, provavelmente, ela já tinha comprado a sua liberdade. E aqui nesse cantinho, quem nós temos? Ó, é uma escrava também, mas ela está bem vestida. Então, era uma escrava de dentro, que trabalhava dentro da casa dos seus senhores. Olha lá, antes de falar das mulheres, a professora trouxe uma coisa muito bacana para vocês. Eu trouxe uma obra de uma artista paranaense, Maristela Frasson. Por que a professora trouxe essa obra? Para vocês fazerem um comparativo. O Debré trouxe para nós, né, no seu livro, imagens de escravos, de escravizados, normalmente mal vestidos, maltrapilhos, sujos. E aqui não, eu trouxe para vocês uma imagem, olha lá, ó,
de uma ex-escrava. Ela já tinha comprado a sua alforria, mas ela ainda trabalhava como escrava de ganho, que nós chamamos, né, no começo, até comprar a sua liberdade. Olha que bonito. Isso é para trazer para vocês como a cultura afro é linda. Olha o colorido deste trabalho, o colorido das roupas, as joias que ela trazia. Claro, com o seu filho, né, sempre junto, com a sua comida, vendendo um acarajé. Isso é para que a gente tenha ideia de como é importante a cultura afro no nosso país e como nós somos descendentes deles também. Vamos continuar? Vamos lá? Agora vamos falar das mulheres, as mulheres da colônia. Olha o que a professora trouxe aqui, mais um debré. Então, vamos lá. Uma senhora de posses em sua casa. Então, o que nós identificamos aqui? Claro, a senhora, ela está, né, ensinando a sua filha a ler, apesar das mulheres nessa época eram um pouco letradas. Se comparar com as mulheres europeias, as nossas brasileiras, poucas sabiam ler e escrever. Tá? Olha só, aqui nós temos uma escrava, olha a diferença. Essa escrava aqui, ela tem cabelo curto. Ela está sentada no chão e ela também tem cabelo curto. Essa aqui, ela está com os cabelos trançados e tem joias. Isso significa diferença social entre as escravas também. Essa aqui provavelmente era mais importante do que essa em casa. Nós temos também aqui mais um escravo, né, que estava trazendo água ou um suco ou alguma bebida. Também sempre estava ali por perto. E olha aqui, ó, as crianças novamente, tratadas como animais de estimação. Ela tratava melhor esse mico-leão que tinha aqui no cantinho do que as escravas. Na época de engenho, poucas mulheres destacavam, né? Algumas senhoras de engenhos que se tornaram viúvas lá no Nordeste conseguiram continuar com esse trabalho e tomar conta dos engenhos. Algumas comerciantes em Minas Gerais também trabalhavam com pedras preciosas, mas eram raros os casos. A maioria das mulheres do nosso Brasil colônia, a vida delas era solitária, elas eram trancadas. Então, dizia-se que elas saíam de casa 3 vezes na vida, para ser batizadas, para o casamento e para ser enterradas. Normalmente elas eram trancadas dentro de casa, elas saíram muito pouco. As senhoras, né, com mais posses. Só que, por exemplo, a casa em si, ela era muito movimentada, havia comerciantes, haviam escravos, era ela que lidava de toda a casa, então ela levantava cedo, ela trabalhava, ela cuidava dos escravos, ela cuidava da comida, ela não fazia, mas ela mandava. Então, galerinha, gostaram da aula? Quanta coisa bacana, quanta novidade. Não esqueçam do nosso Classroom, hein? Da atividade que tem que fazer. Então, nós vamos continuar na aula que vem falando mais do nosso Brasil e vamos trazer mais novidades para vocês. Combinado? Com muito carinho, a professora espera vocês. Olha lá, ó. Sem falta para a próxima aula. Viu quanta coisa a gente aprendeu da sociedade açucareira, nosso Brasil colônia? Não faltem na aula que vem. Combinado? Espero vocês. Até lá!